Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos ainda um pouco meio com sono, né? O tempo é propício para ficar em casa, não é mesmo? Mas nada melhor do que estarmos na casa de oração para prestar culto ao nosso santo e bendito Deus, e para também ouvir a sua voz, a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Vamos fechar os olhos, fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que Tu conduzas este momento com misericórdia, com graça e poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Você pode abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O tema de nossa reflexão dessa manhã, que eu quero trazer para nós refletirmos essa manhã, é: onde está Jesus? Onde está Jesus? Procurando um sentido para os acontecimentos inesperados da vida. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, né? Mas espero que vocês consigam acompanhar aqui pela projeção. Vamos lá fazer a leitura. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 41. Lucas 2, 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Até o verso 48. Até o verso 48. Onde está Jesus? Como era de costume, na época, toda a festa da Páscoa, todos aqueles que moravam nos 30 quilômetros de Jerusalém se dirigiam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era o costume e era a lei. E Jesus, quando atinge os 12 anos de idade, os 12 aninhos de idade, segundo a lei, segundo a cultura, ele já se tornava um participante da lei. Ele era considerado como um filho da lei e assim também deveria ir a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, e tinha também os outros deveres como um filho da lei. Mas o nosso texto, irmãos e irmãs, ele relata um acontecimento inusitado. E está aqui no verso 43. Eu quero pedir para você observar, ou da tua Bíblia, ou aqui na projeção, se você conseguir, o verso 43. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem os pais de Jesus para Nazaré, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Geralmente, quando eles estavam em caravana, os homens, por andarem um pouco mais ligeiro, dispensavam as mulheres antes. Sempre nas viagens, as mulheres partiam primeiro e os homens atrás. E num determinado momento, ao entardecer, as mulheres paravam
em um determinado local, e ali os homens se encontravam com elas para poderem acampar. Eu fico pensando comigo, a Bíblia não está dizendo, mas eu penso comigo, que Maria, ao partir primeiro, não estando o menino Jesus com ela, ela poderia ter pensado assim: bom, eu não estou vendo Jesus comigo, provavelmente ele está com José, o seu pai. José, por sua vez, partindo depois e não vendo, não estando Jesus com ele, ele poderia também ter pensado a mesma coisa: bom, o menino Jesus não está aqui comigo, meu filho não está aqui, mas provavelmente ele está com Maria. E somente quando eles se encontraram, somente quando José e Maria se encontraram, eles notaram a falta de Jesus. E eu fico pensando comigo a reação dos dois. Maria olha para José e fala assim: cadê Jesus? E José diz assim: bom, não sei, pensei que estava com você. E aí eles notam que perderam Jesus. E aí a história se segue assim. Acompanhe comigo, por favor, no verso 44 e 45. Pensando, porém, estar eles entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Eu penso que imediatamente eles saíram atrás de Jesus. E é interessante que o texto ele diz assim, que eles foram nos locais prováveis onde Jesus estaria. Onde provavelmente Jesus estaria. E o nosso texto diz, entre os parentes e os conhecidos. Mas então eles não encontraram Jesus ali. Então eles vão para Jerusalém. E eu imagino que a única coisa que passava pela cabeça de José e Maria nesse momento é: onde está Jesus? Onde está Jesus? Agora eu quero me dirigir a você, meu irmão e minha irmã. Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta: Jesus, onde está você? Às vezes olhando para as circunstâncias da sua vida, para os acontecimentos, às vezes com você ou com pessoas que você conhece, você olha para tudo isso e pensa consigo: onde está Jesus? Talvez seja esse o teu questionamento hoje. Ou quem sabe há algum tempo você já vem questionando na tua vida: onde está Jesus? Nós passamos por determinadas situações em nossas vidas, as quais nós temos grande dificuldade. Na verdade, nós não enxergamos, nós não vemos a Jesus nelas. Para nós não faz sentido. Às vezes parece que Jesus sai das nossas vidas. Às vezes parece que Jesus se esconde, que Ele desaparece das nossas vidas. Às vezes parece que Ele fica em total silêncio, enquanto as coisas vão acontecendo. E o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus nos incomoda e nos traz muito medo. Buscamos a Jesus pedindo a cura para uma enfermidade, mas a cura não vem. Nos dirigimos a Jesus antes de uma viagem ou antes de começar o dia de trabalho, pedindo a sua guarda, pedindo a sua bênção. E de repente sofremos um acidente, um assalto, um roubo, ou a nossa casa é assaltada enquanto nós não estamos nela. Agradecemos todo dia, todo santo dia pelo emprego, zelamos pelo trabalho, damos o dízimo, se possível ajudamos as pessoas e de repente nós somos demitidos. São nessas e outras situações que não conseguimos ver a Jesus. Para nós é mais fácil acreditar que Jesus está presente quando tudo faz sentido em nossas vidas. Para nós é mais fácil acreditar que Jesus está conosco quando tudo está muito bem engatilhado e nós gostamos disso. Nós gostamos das coisas no trilho. Nós gostamos da coisa do nosso jeito.
Nós gostamos de caminhar seguro, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer caminhar com Jesus, pode se acostumar que quem caminha com Jesus não anda em terra firme. Quem anda com Jesus anda sobre o mar, é pela fé. Não conseguimos ver a Jesus quando os acontecimentos da nossa vida não têm lógica. Mas nos sentimos muito seguros quando as coisas vão muito bem. É a nossa zona de conforto. Mas acontece, irmãos e irmãs, que às vezes o nosso mundo desmorona. Às vezes, de uma hora para outra, tudo desaba. O que você faz, o que você planeja, começa a não dar certo. O que você estava esperando que acontecesse, não acontece. Do jeito que você estava esperando, foi totalmente o contrário. O que você esperava de bom não está acontecendo. Surgem então os problemas, surgem então as lutas. A ansiedade e o medo tomam conta de nossas vidas, e nós procuramos sentido para tudo o que está acontecendo em nossas vidas, mas não achamos sentido para as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. As coisas, as circunstâncias se tornam desconexas, e nós perdemos o controle dos acontecimentos. Olhem para mim. Olha para mim. Às vezes mudanças radicais em nossas vidas. A nossa vida vira radicalmente, são as experiências dolorosas. Mudanças permanentes em nossas vidas, as quais fazem que a nossa vida nunca mais volte ao normal. Em dados acontecimentos, a nossa vida não volta mais como ela era, como a normalidade que nós julgávamos ser. São as perdas irreparáveis. E no meio de toda essa aflição, quando estamos sendo afligidos, vêm os questionamentos. E nós começamos a questionar. Acompanhe comigo, por favor, o que segue no verso 48. Olha só o que os pais de Jesus dizem a ele. Logo que seus pais o viram, ficaram como? Maravilhados. E sua mãe Maria disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Maria olha para Jesus e diz assim: Jesus, por que você fez isso comigo? Nós estávamos aflitos à tua procura. E são justamente essas perguntas que nós fazemos a Ele. Jesus, olhamos para Ele e dizemos assim: por que isso está acontecendo? Jesus, Senhor, o Senhor não vê a minha aflição? O Senhor se esqueceu de mim? Jesus, você não se importa comigo? Você já fez essa pergunta para Ele? Ou quem sabe você possa estar fazendo? E a única resposta que vem de Cristo para nós é essa. Escute. Silêncio. 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 Havia uma família em Betânia, uma família que era muito íntima de Jesus. Jesus amava muito essa família, e Jesus, sempre que podia, estava na casa deles. Era Marta, Maria e Lázaro. E aconteceu que Lázaro adoeceu mortalmente. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam avisar a Jesus. E tem um detalhe, que eu quero que vocês prestem muito atenção nisso. Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. Mas Marta e Maria mandam avisar a Jesus. E foram mensageiros avisar a Jesus. E quando chegaram a Jesus, disseram para Jesus: Jesus, Lázaro está enfermo, mortalmente enfermo. Mas o relato de João diz que Jesus, depois que ouviu essa notícia, permaneceu ainda 2 dias onde ele estava. E aconteceu que nesses 2 dias, nesse período, Lázaro
faleceu. Eu imagino Marta e Maria, quando Lázaro morre, elas deveriam ter pensado assim: onde está Jesus? Cadê Jesus? Eu clamei, eu mandei avisar, onde está Jesus? E é interessante que Jesus, quando chega a Betânia, Lázaro já havia morrido 4 dias. E Marta, quando vê a Jesus, ela se dirige a Jesus aos prantos. E ela diz assim: ah, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. Jesus manda chamar Maria. E Maria, quando chega diante de Jesus, ela diz a mesma coisa: ah, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não haveria morrido. Certa vez, no mar da Galileia, Jesus estava com seus discípulos, num barco. E aconteceu que uma forte tempestade, fortes ventos, atingiram a embarcação que Jesus estava, com seus discípulos e as outras embarcações. E o relato de Marcos, capítulo 4, no verso 35, diz que as ondas eram tão fortes que estavam solapando o barco. O barco estava sendo solapado pelas ondas e o barco já estava se enchendo de água. Sabe onde Jesus estava? Vocês lembram da história? É Marcos 4, 35 ou 5. Dá um desconto para mim aí. Jesus estava dormindo na popa. E no meio de toda aquela tempestade, no meio de todo aquele perigo, os discípulos vão até Jesus e dizem assim: mestre, acorda mestre, nós estamos perecendo, você não se importa com isso? Eles estavam dizendo assim: Jesus, olha as ondas. Jesus, olha o mar. Olha os ventos, Jesus, nós estamos correndo risco de vida. Nós vamos perecer, você não se importa com isso? Você está pedindo socorro para Jesus nesta manhã? Lá em Betânia, Jesus opera um milagre. E Jesus ressuscita Lázaro, depois de 4 dias mortos. No mar da Galileia, Jesus repreende o vento e o mar se acalma. E os discípulos e todas as embarcações que estavam juntos se livraram do naufrágio. Olhem para mim. Mas nem os discípulos que estavam com Jesus, nem Lázaro, nem Maria, nem Marta, nem qualquer outra pessoa que está relatada nos evangelhos, que receberam de Jesus um milagre, que foram curados, que foram libertos, que foram ressuscitados por Jesus, nenhuma dessas pessoas tiveram um testemunho tão marcante, tiveram experiências tão profundas com Cristo, foram tão frutíferos e usados poderosamente por Jesus como o apóstolo Paulo. E eu vou explicar para você porque Paulo está chegando de sopetão em nossa mensagem. O livro de Atos dos Apóstolos, ele relata a história do povo cristão, a história da igreja, no geral. E mais da metade do conteúdo do livro de Atos, que é de autoria de Lucas, está focado no testemunho, na vida e no ministério do apóstolo Paulo. O Novo Testamento contém 27 capítulos, 27 livros. E desses 27 livros, 13 são de autoria de Paulo. Paulo é autor de quase a metade dos escritos do Novo Testamento.
Sabe por que eu estou falando de Paulo agora para vocês? Eu estou falando de Paulo porque Jesus nunca, olhem bem para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Jesus nunca livrou Paulo do desconforto. Jesus nunca livrou Paulo das injúrias. Jesus nunca livrou Paulo das perseguições. Jesus nunca livrou Paulo dos açoites, do apedrejamento e das prisões. Tanto é que Paulo, em Atos capítulo 20, se ele puder me ajudar aí, capítulo 20, versos 22 e 23, Paulo diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam o quê? Cadeias e tribulações. Paulo foi injuriado, Paulo foi perseguido, açoitado, apedrejado, preso, condenado, morto por seguir, servir e anunciar a Jesus. Mas houve um momento na história de Paulo, está em 2 Coríntios 12, em que Paulo ele se dirige a Jesus angustiado. Ele clama a Jesus para que Jesus o livrasse de uma grande e profunda angústia. E Paulo pede por 3 vezes o espinho na carne, para que Jesus o livre desse tormento. E a resposta de Jesus para Paulo foi simples e categórica: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que Jesus estava dizendo para Paulo? Ele estava dizendo assim: Paulo, eu estou com você, isso basta. Paulo, você precisa somente de mim. Eu sou suficiente para você. E isso basta. Paulo encontrou a Jesus em um lugar inesperado. Paulo encontrou a Jesus nas tribulações. Paulo achou sentido nas adversidades. E aí no que se segue, em 2 Coríntios 12, no verso 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor a quem? Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos e irmãs, eu quero dizer a vocês que nós não precisamos tanto da cura para a nossa enfermidade. Nós não precisamos tanto do dinheiro. Nós não precisamos tanto da casa física. Nós não precisamos tanto do sucesso profissional, como precisamos de Jesus. E isso basta. E isso Jesus vai mostrar para mim, para você, para cada um de nós no decorrer das nossas vidas, que Ele é suficiente. É interessante, Paulo, já no fim da sua vida, condenado, prestes a ser degolado, ele vai se despedir da vida. Ele escreve a Timóteo no capítulo 4, 2 Timóteo 4, 7, e Paulo escreve se despedindo da vida, não com medo. Paulo não estava despedindo da vida com pesar. Paulo não estava pedindo para Jesus o socorrer. Mas Paulo se despede da vida com grito, com brado de vitória. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabe por quê? Porque Jesus basta. Jesus basta para você. Ele é suficiente. Jesus é tudo o que você quer, é tudo o que você precisa.
Eu quero finalizar com 2 breves relatos que me chamam muito a atenção. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, há o relato das 7 igrejas da Ásia. E aquelas igrejas estavam sofrendo muito. E quando não eram as heresias e a fé frágil e débil e errante daqueles cristãos, era a pobreza e a perseguição que estavam assolando aquelas igrejas. E no meio desse caos, o apóstolo João, ele vê quem? Ele vê a Jesus. No meio desse caos, no meio dessa falta de esperança, João vê Jesus vivo, João vê Jesus ressurreto, João vê o Jesus imortal, João vê Jesus soberano, andando entre as igrejas. E Jesus, através de João, se dirige às igrejas e diz assim: eu sei o que está acontecendo aí. Eu vejo, eu conheço as tuas obras. O segundo relato está em Atos. Estevão estava discutindo com os membros do Sinédrio. E eles, percebendo que não tinham como discutir com Estevão, eles não conseguiam discutir com Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Aleluia! E eles, percebendo que não tinha conversa com Estevão, esses filhos do demônio pagam algumas pessoas para levantar falso testemunho contra Estevão. E eles dizem que Estevão estava falando heresias. Eles dizem que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Estevão, momentos antes da sua morte, momentos antes de ser apedrejado e morto, Lucas relata no livro de Atos que ele fita os olhos no céu. Ele vê a glória de Deus e ele vê Jesus à direita de Deus. E ele diz assim: eis que vejo os céus abertos, e vejo o Filho do Homem, e vejo Jesus em pé à direita de Deus. Ele vê o Jesus vivo, ele vê o Jesus ressurreto, ele vê o Jesus que estava cuidando dele. Jesus estava de pé, em pé, olhando para Estevão. Jesus estava fortalecendo Estevão, Jesus estava animando Estevão. Estava em pé para receber a Estevão. Como está a tua fé em Jesus? Tem um refrão de um cântico, de um hino, que eu gosto muito, que ele diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vocês conhecem? Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está o quê? Está nas mãos de meu Jesus. Aleluia! Que vivo está! Aleluia! Onde está Jesus? Onde está Jesus? Jesus está no controle do universo. Jesus está no controle da tua vida. Olha para mim, os acontecimentos da tua vida estão sob o controle de Cristo. Lucas relata então que quando José e Maria encontraram Jesus, eles ficaram como? Maravilhados. Deixa eu dizer uma coisa para você. As nossas expectativas com relação a Jesus são muito limitadas, perto do poder que Ele quer manifestar em nossas vidas. A esperança e a expectativa que eu tenho em Cristo é muito limitada, perto do poder que Ele quer manifestar
em nós. Esquece um pouco para mim. Pensa no em mim. Não é para mim. É Jesus quer fazer algo em mim. Eu quero dizer a você, terminando, que os momentos de aflições das nossas vidas, nesses momentos, Jesus está conduzindo a nós a uma total dependência dEle. Jesus está nos levando a uma experiência extraordinária com Ele. Jesus está se manifestando em nossas vidas. Que Jesus se manifeste na vida de cada um de vocês. Que vocês vivam grandes e profundas experiências com Cristo. Que vocês vejam e sintam o poder de Cristo manifestar em vossas vidas. Que Ele vos abençoe. Amém.